Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor Jesus te abençoe muito e a toda a sua família também. Hoje, graças a Deus, às 15 horas, nós vamos realizar o 5º jejum do propósito da mudança. Nós estamos nesta fé. O ano não acabou e nós estamos lutando e Deus está agindo. Às 15 horas, eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás, abrindo o 5º jejum e vamos estar na presença de Deus separados. Vamos nos dedicar, nos consagrar ao Senhor por cerca de 7 horas em jejum, em oração. Isso em todos os nossos templos. Porque nós cremos no Deus do impossível. Deus está agindo e continuará. Porque Ele é um Deus de fidelidade eterna. Amanhã, a última reunião, nós vamos realizar às 18 horas. Então, nós teremos às 7, depois às 9h15 e a última às 18 horas. Quarta-feira teremos uma única reunião às 18 horas. E domingo teremos o último batismo. Não vira o ano sem fazer uma aliança com o Senhor. Faça uma aliança com Ele. Escuta, permaneça focado, focada na presença de Deus. Permaneça na presença de Deus, se aproxime dele dia após dia. Deus quer te honrar e Ele vai. Olha o que diz aqui. Em 1 Reis 13, no versículo 18, o profeta velho respondeu: eu também sou profeta como você. E um anjo me disse por ordem do Senhor: faça-o voltar com você para sua casa, para que coma pão e beba água. Mas ele estava mentindo. E o homem de Deus voltou com ele e foi comer e beber em sua casa. Este homem, que a Bíblia chama de homem de Deus, foi enviado para enfrentar um rei muito forte. E esse rei foi envergonhado diante das pessoas, Jeroboão. Quando ele levantou o braço para mandar prender o homem de Deus, porque não suportou ouvir a palavra do Senhor por intermédio da boca dele, e aquela autoridade que Deus havia dado a ele, ele teve o braço dele endureceu, todos viram, e ele precisou da oração desse homem de Deus para voltar ao normal. Deus o honrou ali, diante de tantas pessoas, porque ele estava ali como um instrumento. E quando o rei Jeroboão disse para ele assim: olha, puxa, agora fica comigo, coma, beba, eu quero que você coma e beba comigo. Ele falou: não, eu não posso fazer isso, porque o Senhor me deu uma ordem para eu não comer, nem beber neste lugar e nem voltar pelo mesmo caminho. Você vê que ele estava convicto. Havia convicção dentro dele, daquilo que Deus havia falado. Havia uma fé convicta. Ele estava no caminho certo. Ele estava fazendo a coisa certa. Ele tinha um futuro brilhante na presença de Deus. Mas ele cometeu um grande erro. À medida que ele estava voltando, um homem que a Bíblia chama de profeta velho, que se um dia foi profeta, se um dia Deus falou por intermédio dele, já não falava há muito tempo, aquele homem, quando ficou sabendo de como o homem de Deus tinha sido usado por Deus para enfrentar o Jeroboão,
Aquilo, a inveja tomou conta, o incômodo, que ele selou um jumento e cavalgou até encontrar esse homem, para destruir com a vida dele. Para destruir. Só que ele só pôde destruir porque ele deixou. Porque ninguém destrói com a vida de ninguém, se a pessoa estiver decidida a permanecer no rumo certo. Ninguém pode destruir com a vida de uma pessoa que decidiu permanecer no rumo certo. E aí, esse homem chegou de mansinho, com uma fala mansa, com um olhar de piedade, um senhorzinho, entendeu? E o enganou. Mas porque ele permitiu o engano, porque ele já tinha acabado de falar. Inclusive, ele falou para o próprio profeta velho. Quando ele veio e disse assim, ó, eu sou homem de Deus como você, eu sou profeta como você. E um anjo apareceu para mim e mandou você ir comer e beber na minha casa. Só que ele estava mentindo. E ele mesmo respondeu pro profeta velho o que Deus tinha dito. Não, mas Deus me disse isso e isso. Ele falou, não, mas eu sou profeta como você. Eu sou um homem de Deus. E um anjo apareceu para mim. E mandou eu vir aqui. E falar para você ir comer e beber na minha casa. Só que a Bíblia diz que ele estava mentindo. E ao invés do homem de Deus permanecer firme como ele estava antes, inclusive diante do rei Jeroboão, aquela imagem daquele senhor, talvez santo, né? A imagem que ele passou, de boa pessoa, conversa mansa, humilde, e usou de um artifício que leva muita gente a cair no erro. Um anjo apareceu para mim e falou, ou seja, eu sinto isso de Deus. Olha, faça isso porque eu sou de Deus e Deus está falando isso comigo. Só que era tudo mentira. A Bíblia diz que ele estava mentindo. E ali, quando o homem de Deus parou para ouvir o profeta velho e fez aquilo que Deus tinha dito para ele não fazer, a vida dele acabou. Acabou. Ele foi morto, foi atacado por um leão. O leão não o comeu. Muito pelo contrário, ficou aquela cena dele caído no chão, o leão do lado e o jumento. Porque o leão não estava com fome. O leão não comeu, nem comeu o jumento que ele estava montado. Aquilo foi para mostrar que ele morreu por causa da atitude desobediente dele. Porque ele não ficou com a palavra de Deus. Ele foi ouvir outra coisa. Ele parou para ouvir algo que foi a ruína da vida dele. E toda vez que uma pessoa para ouvir algo que bate de frente com aquilo que Deus tem falado, vai ser a ruína da vida dele, da vida da pessoa. E foi para esse homem. Ele tinha um futuro brilhante. Mas quando ele parou para ouvir o profeta velho, que de profeta não tinha nada, era um filho do diabo, ele mentiu para ele. E mentiu mesmo para destruir com ele. E destruiu mesmo. Mas ele podia ter se negado a ouvir. Ele podia ter permanecido firme na posição. Mas não permaneceu. E quando ele parou para ouvir o profeta velho, ali ele assinou a sua sentença de derrota. Ele foi derrotado. Então, quantas pessoas que estavam no rumo certo
mas pararam para ouvir algum filho do diabo como esse aqui, ó, e desgraçaram com a vida. Quantas pessoas que hoje estão no fundo do poço porque pararam para ouvir um profeta velho, alguém que já tinha envelhecido na fé, alguém que estava com o altar rachado, parou para ouvir alguém que só trabalha, como no caso desse aqui, trabalhou com o espírito da inveja, do incômodo, porque não suportou saber que ele tinha sido um instrumento usado por Deus para enfrentar o rei Jeroboão. Entendeu? Então, isso fez com que ele trabalhasse, cavalgou tanto até achar esse homem, o homem de Deus, para lançar essa seta sobre ele, e ele caiu. Ele podia ter resistido, mas ao invés de ficar com a direção que Deus tinha dado a ele, ele foi pegar a direção de alguém que ele nem conhecia. Ele nem sabia quem era. Ele não conhecia a história desse homem, ele não sabia nada dele. Mas, de repente, a palavra do homem do profeta velho teve mais peso do que a direção que Deus tinha dado a ele. Preste atenção nisso. Preste atenção. Deus não é Deus de confusão. Quando Deus nos dá uma direção, nós devemos ficar com ela. Quando você está num lugar que você tem sido abençoado, porque se você está num lugar e você tem sido abençoado, isso é por Deus, é porque Deus está ali, porque o diabo não dá nada para ninguém. O diabo só mata, rouba e destrói. Entendeu? O diabo só mata, rouba e destrói. O diabo não dá nada para ninguém, não. Nadinha. E quantas pessoas que saíram do lugar que estava sendo abençoado, quantas pessoas que saíram do rumo, da direção, perderam o rumo por causa de profetas velhos, como esse aqui. Pessoas usadas pelo mal, que são instrumentos do mal para desvirtuar, para enganar, para roubar vidas. Este homem foi roubado. Talvez você está aí, tem sido roubado também. Ou o diabo está trabalhando para te roubar. Cuida da sua vida. A salvação é individual. Viu? Preserva a sua vida. A Bíblia manda não olhar para a direita, nem para a esquerda, nem para trás. A Bíblia manda seguir em frente. Cuidado com o que você tem ouvido. Foi por parar para ouvir a serpente que o Adão e a Eva foram expulsos do paraíso. Viu? Aquela informação que eles receberam era tudo que eles não precisavam saber, porque ela era mentirosa. Aqui, o profeta velho mentiu para o homem de Deus. E ele comprou aquela ideia e arruinou com a vida dele. Cuida da sua vida. Vigia sua mente, seus olhos, seus ouvidos, seu coração. Guarda o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Viu? Cuida de você. Porque depois que o homem de Deus foi destruído, o profeta velho não pôde fazer nada por ele, não. Ele não pôde impedir. Ele mentiu e o homem de Deus comprou aquela ideia mentirosa. Só que quando ele foi destruído, o profeta velho não pôde impedir de ser destruído. Não pôde impedi-lo. Entendeu? E a gente tem que cuidar da nossa vida, cuida da sua vida espiritual. Jesus está voltando e os dias são maus. Fica com a palavra de Deus. E observe o que Deus tem feito na sua vida. Porque quando Deus tem cuidado de nós, tem nos dirigido, entendeu? Nós temos que ficar com aquilo que Ele tem nos orientado, tem nos dirigido. Se você tem sido abençoado, você precisa vigiar a tua vida. Porque o diabo só mata, rouba e destrói. E quando uma pessoa está num lugar onde ela tem sido abençoada, é porque Deus tem feito por ela. Se você crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Ricardo, como era a vida do senhor
antes de conhecer o Ministério Mudança de Vida e o que aconteceu de lá para cá após o senhor manifestar essa fé? Era uma vida totalmente desorganizada em todos os lados, questão profissional, emocional, financeiro. Era mais uma patinação, ficava patinando, tentava mil e uma coisa e não conseguia sair do lugar. Pelo contrário, parecia que em determinados momentos as coisas iam para trás e acabavam não progredindo. É assim que estava a vida antes de vir para o ministério. Objetivo talvez até tinha, mas não tinha visão para atingi-los. Exato, o objetivo nunca faltou. Só que a pergunta era como nós iríamos alcançar pela força do braço. Então todo esse tempo me permitiu ver que pela força do braço a gente não consegue nada. E o senhor falou que assistindo a bispa pela TV foi aonde o senhor conseguiu ter a motivação de chegar até aqui. Exatamente, nós acompanhávamos a bispa pela televisão, assistimos praticamente todos os dias ela pela internet também, quando não possível pela televisão. E quando começamos a acompanhar, estava no propósito dos 52 dias. Fizemos o 4º e o 5º jejum, que foi quando nós começamos a acompanhar em casa mesmo, até que tomamos a decisão de vir para o ministério. A partir do 6º jejum, na sexta, quarta-feira, nós começamos então a manifestar a fé dentro da igreja. Ricardo, de lá para cá, o que aconteceu? A mudança, sonhos realizados. Hoje, graças a Deus, a gente tem o nosso sonho realizado de ter o carro que a gente sempre quis, o carro que a gente sonhava, que olhava, ficava olhando, falava, é esse carro que eu quero. Hoje a gente tem esse carro, graças a Deus conseguimos conquistar ele. Temos o nosso escritório, hoje nós conseguimos montar o nosso escritório próprio. Eu continuo com o mesmo ramo de trabalho que eu tinha antes, só que eu não tinha nem sequer um endereço fixo para falar. Eu tinha que usar o endereço de um amigo meu para falar que eu atendia lá. Hoje nós temos um ponto comercial no centro da cidade e com uma equipe ainda podendo nos apoiar e crescendo cada dia mais e ainda levando valores para essas pessoas que trabalham com a gente. Além disso tudo, tem uma grande conquista também. A gente morava numa kitnet de apenas 3 cômodos, que não tinha nem sequer garagem. E hoje a gente mora num apartamento numa das principais avenidas da cidade. Ricardo, e isso só foi possível depois que você adquiriu esse espírito, bebeu do espírito que é passado aqui no ministério. Sem dúvida, se não fosse as palavras do pastor e todo mundo podendo conversar e você ouvir e colocar em prática essa fé viva, que é a do realmente acreditar e colocar ali em prática tudo que você ouve, você não consegue alcançar. Então, hoje nós percebemos que quando nós trabalhamos, como sempre trabalhamos, mas colocamos Deus à nossa frente, as coisas acontecem de uma forma totalmente natural. Então, a gente aprendeu que colocando Deus da frente, honrando e sendo fiel, além de ser dizimista fiel, tem que ser ofertante fiel também para provar a Deus que nós confiamos plenamente dele. Nós temos um propósito, por exemplo, pastor, que todo culto que nós vimos, nós temos um valor mínimo de oferta a ser dado. Nós não admitimos vir para o culto sem aquele valor mínimo de oferta a ser dado. E se a gente não tiver dinheiro naquele momento, a gente dá um cheque, no dia seguinte eu tenho certeza que Deus vai nos honrar para poder cobrir aquele valor. Os nossos sonhos começaram a realizar a partir do dia 20 de setembro desse ano, que foi quando conquistamos o nosso carro. De lá para cá, foi o carro, foi o escritório, foi nossa equipe, foi hoje a gente poder morar no apartamento, uma das melhores avenidas da cidade. Tudo isso vem acontecendo nesses últimos meses do ano. Então, se em pouco tempo Deus conseguiu fazer isso com a nossa vida, eu tenho certeza que o ano de 2014 vai ser ainda muito melhor, porque a gente já vai entrar com essa fé. Ricardo, você era para finalizar esse ano... Aliás, mais um ano frustrado. Mais um ano com frustração, derrotado em todos os sentidos, porque trabalhava, mas não tinha progresso, trabalhava, mas não conseguia honrar os compromissos. Hoje estamos conseguindo honrar o nosso compromisso diário, semanal e mensalmente. Estamos progredindo financeiramente, crescendo espiritualmente, tendo ao nosso lado um Deus vivo e encerrando o ano já como o melhor da nossa vida. Você fala com toda firmeza que esse ano é o melhor ano da vida de vocês? Sem dúvida nenhuma. É a realização de sonhos que muitas pessoas não conseguem durante uma vida inteira. E que nós estávamos fardados se não tivéssemos entrado dentro do Ministério Mudança de Vida. E a senhora, como companheira, tem presenciado todo o princípio, está desfrutando hoje de todas essas maravilhas. Vale a pena todo esse sacrifício? Vale a pena, pastor.
Muitas vezes a senhora fala que vocês saem do escritório já em cima do horário do culto, mas larga tudo, vem direto do escritório para a igreja porque não pode perder nenhuma reunião. Não pode perder. O que Deus está fazendo na nossa vida está sendo maravilhoso e a gente não pode parar. Esse é o Espírito. Sem dúvida nenhuma, esse é o Espírito. Finalizando por cabeça e como o senhor colocou, vai iniciar 2014 com certeza com projetos novos e com toda certeza realizando todos eles em nome de Jesus. Em nome de Jesus, e diferente de todos os anos anteriores que a gente só tinha projeto, hoje a gente tem à nossa frente um Deus vivo que honra o que promete. O que o Ministério Mudança de Vida representa hoje na sua vida? Hoje ele é a nossa base espiritual, é onde a gente consegue extrair tudo que a gente precisa para a nossa vida espiritual, e com o nosso crescimento da vida espiritual a gente consegue mudar nossa vida financeira, profissional, conjugal, sentimental, pessoal. Tudo muda quando a gente tem a nossa vida espiritual voltada totalmente para Deus e confiando plenamente nele. Abençoado? Abençoada. Abençoado? Abençoado. Dia 31 de dezembro, às 21 horas, Vigília da Virada. Finalize muito bem o ano de 2013 e comece 2014 com créditos com Deus. Celebração da última Santa Ceia do ano de 2013. Último clamor do propósito da mudança. Apresentação e consagração das crianças. Acolhimento de novos membros, ligando-os ao corpo de Cristo. Exibição do filme Retrospectiva 2013. Bênção para o novo ano e o momento de intimidade com Deus. Junte-se a nós e venha passar a virada em sintonia perfeita com Deus. Traga um lenço branco para ser consagrado. Vigília da Virada. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida, meu Senhor amado. Que talvez, Pai, tenha parado para ouvir o profeta velho e já tenha sofrido dano. Talvez, meu Deus, tenha se deixado levar por engodos, por enganos, por malícia, por mentiras. E não está vendo, não está percebendo que o alvo do diabo é arruinar com a vida dela, é envenená-la, como a serpente envenenou a cabeça da Eva. Ó meu Pai, quantas pessoas têm sido envenenadas e não percebem que elas estão fazendo mal a elas mesmas e à família delas. Eu oro, Senhor, para que o espírito da verdade, da lucidez, da sensatez tome conta de pessoas. Que o espírito do temor, que eu tenho falado tanto, meu Deus, desça sobre cada vida, meu Pai. Que cada um busque discernimento de espírito, até porque a Tua palavra diz, meu Pai, que o que usa de engano não permanece. Então, quando uma pessoa está permanecendo, é porque o Senhor está com ela. Também a Sua palavra diz, meu Pai, que o Senhor não ouve a pecadores. Mas se uma pessoa faz a Sua vontade, então essa o Senhor ouve. Então, meu Pai, quando o Senhor está num lugar e o Senhor está agindo, é porque a Tua vontade tem sido praticada. Então, Senhor amado, eu oro para que pessoas temam ao Senhor acima de tudo. Que as pessoas, meu Deus, reverenciem o Teu nome acima de tudo. E fiquem com aquilo que o Senhor tem falado e feito na vida delas. Não com as mentiras do profeta velho que aparece do nada. Ninguém nem sabe quem é, nem de onde vem, nem para onde vai. Simplesmente com engodos, em todo tipo de engano. E com ele derruba pessoas como derrubou esse homem aqui, que tinha um futuro brilhante, mas foi interrompido porque parou para ouvir um filho do diabo, alguém que era instrumento do diabo, meu Pai. E todas as pessoas que param para ouvir a serpente, que era o diabo estava incorporou nela, todas as pessoas que param para ouvir os profetas velhos, pessoas que já envelheceram na fé, não amadureceram, envelheceram e apodreceram, meu Deus, têm sido destruídas. Que o temor do Senhor, meu Deus, desça sobre cada uma e que cada uma possa preservar a própria vida, a vida espiritual, meu Deus, para que não sejam destruídas. É o que eu oro, o que eu peço, meu Deus, porque os dias são maus e o Senhor está voltando e o trabalho do diabo é só matar, roubar e destruir, como fez com esse homem de Deus, que um dia foi homem de Deus, mas quando parou para ouvir o profeta velho, terminou
a sua vida terminou de forma trágica. Senhor, abençoa lares e famílias, pessoas que têm nos pedido orações por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter. Consagro tudo que foi colocado para receber oração, a água, o azeite, os documentos, as peças de roupas, as fotografias, os alimentos. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam, que ofertam na conta dos semeadores e têm nos ajudado a manter o programa. Essas vidas sejam muito abençoadas, sejam honradas, despertadas, oh meu Deus, a continuar praticando, Senhor, a tua fé, a tua palavra, manifestando a fé na tua palavra e sendo fiéis nos dízimos, nas ofertas, praticando, meu Deus, a tua palavra. Meu Deus, prospera cada dizimista ofertante fiel do programa Mudança de Vida hoje. Prospera cada semeador, meu Deus. Desperta mais semeadores, porque quem planta colhe. Pessoas que têm sido alimentadas e abençoadas por esse programa, que se tornem semeadoras dele, porque a tua palavra nos garante que quem planta colhe e o Senhor dá semente para quem semeia. E quando uma pessoa passa a semear no teu reino, ela é honrada mesmo. Eu abençoo cada vida, Deus de Israel, cada pessoa, Senhor amado, que está comigo agora, que receba nesse momento essa mensagem como um grande despertamento, e eu peço espírito de temor e de discernimento sobre cada vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia 777 no Brás. É onde eu fico, onde vou estar às 15 horas, abrindo o 5º jejum do propósito da mudança. E Deus vai estar definindo situações como Ele tem definido todos os dias nas nossas reuniões. Em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. E eu quero convidar você a estar conosco. Deus vai te abençoar. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. Nós estamos aqui para te apoiar se desejar. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 31 de dezembro, às 21 horas, Vigília da Virada. Finalize muito bem o ano de 2013 e comece 2014 com créditos com Deus. Celebração da última Santa Ceia do ano de 2013. Último clamor do propósito da mudança. Apresentação e consagração das crianças. Acolhimento de novos membros, ligando-os ao corpo de Cristo. Exibição do filme Retrospectiva 2013. Bênção para o novo ano e o momento de intimidade com Deus. Junte-se a nós e venha passar a virada em sintonia perfeita com Deus. Traga um lenço branco para ser consagrado. Vigília da Virada.